Olá, eu sou a professora Hanna Isabel, sou mestre em Letras pela Universidade Estadual do Piauí e professora de Língua Portuguesa do Instituto Federal do Piauí, campus Parnaíba, né? A gente vai conversar um pouco a respeito da linguagem e o ensino de língua. E refletir a respeito de como esse estudante da língua entende essa linguagem e como ele pode futuramente, como profissional, ajudar o seu aluno a compreender a língua e a ser um falante e um escritor proficiente da língua, né? Porque muitas vezes a pessoa tem o domínio da norma, mas ela não consegue se expressar de maneira eficiente, não consegue elaborar um texto, não consegue compreender uma mensagem, não consegue transmitir aquilo que o seu conhecimento, uma informação de maneira mais eficaz, né? Algumas coisas precisam ser consideradas, né? Precisam ser avaliadas nessa perspectiva, né? Na perspectiva da linguística aplicada, que a gente tem a ciência da linguística, que estuda a língua, que estuda as questões concernentes à língua, que estuda a maneira como a língua expressa, a maneira como a língua se interage com a sociedade, né, as normas. A gente tem a linguística aplicada a esse ensino. E uma coisa que é bastante preocupante é a formação do professor. Isso vai influenciar a forma como ele vai compreender essa língua e a forma como o seu aluno vai entender e aplicar esses conhecimentos que são passados, né? Então, a qualificação da atividade docente depende em muito da excelência desse processo de letramento escolar. As reflexões que o professor tem, que esse estudante de língua, que futuramente será um professor, as concepções linguísticas que ele tem, as teorias que contribuem para a sua formação, a maneira como ele vê a língua como simplesmente de forma reducionista, como apenas ali aquele conjunto de normas que vai ser usada para se escrever bem, para se escrever de forma ideal, ou ele compreende a língua na sua variedade, ou ele compreende a língua como uma forma mais geral, uma forma mais ampla, né? A forma como ele foi conduzido e como ele tem essas concepções vai influenciar no aluno que vai ser produzido, digamos assim. A gente tem hoje uma perspectiva de letramento diferente da perspectiva que tínhamos há um tempo atrás. Eu coloquei aqui algumas palavras como regional, encontro, ensino, extensão, diversidade, né? Somos sujeitos, inclusão, estudos, a própria universidade, reflexão, letramento, diálogo, sociedade, aprendizagem, são palavras que nos motivam a refletir a respeito da forma como esse professor vai sendo formado, né? Anteriormente, há décadas atrás, nós tínhamos o professor como aquele detentor total do conhecimento e o aluno, o estudante, como aquele ser vazio que estava lá pronto para ser cheio pelo conhecimento do professor. Hoje a gente tem palavras como eu coloquei aqui, estudos, como inclusão, como extensão, como diálogo, né? Não tem-se mais como fugir de um diálogo em sala de aula, como uma troca de experiências, uma troca de conhecimentos, um encontro, né? Todos são sujeitos da aprendizagem. E se esse futuro professor compreende isso, tem essa concepção de que ele é sujeito, assim como o aluno é sujeito, e juntos eles podem crescer, eles podem entender, compreender ou atingir um determinado conhecimento, com certeza isso vai interferir na sua formação como um professor e na forma como ele vai ensinar.
A questão a respeito do letramento, esses debates, desse processo, sofreu algumas ressignificações com o tempo. Nós temos a Angela Klein, a Leida Toffoli, a Magda Soares, como cientistas, como estudantes da língua, que vêm refletindo a respeito disso, do que é esse letramento. Porque anteriormente a gente tinha uma concepção de que aquela pessoa é alfabetizada, pronto, ela consegue, ela entende as letras, ela junta as palavras, pronto. Mas será se de fato essa pessoa foi alfabetizada? Será se alguém que vai juntando as letras, forma palavras, forma frases, forma textos, de fato ela é alfabetizada? Ela consegue ler, consegue entender, consegue replicar aquilo que está sendo falado? Se ela não consegue, ela foi alfabetizada? Ela foi letrada? Nós tínhamos uma concepção de letramento como uma pessoa de que alguém era dotado de uma grande erudição, né? O letrado era aquele que conseguia ler e conseguia usar palavras difíceis, digamos assim, palavras que não eram tão do uso, e aí essa pessoa era letrada, ela era erudita. Hoje nós temos uma concepção diferente de letramento, né? Onde a gente tem os sujeitos em todos os níveis de escolarização, tanto os sujeitos não escolarizados como os sujeitos escolarizados, eles podem ser sujeitos letrados, eles podem ter um letramento, né? A gente hoje fala de letramentos e não só um letramento, né? Então, cada cultura, ela lida com a escrita de uma forma diferente, e isso é preciso ser levado em conta. Então, tomar o letramento sobre um viés de práticas de uso social da escrita tem permitido, né, que a própria Angela Klein e outros teóricos denunciem esse modelo autônomo de letramento, né, onde é letrado simplesmente aquele indivíduo escolarizado. Quem não foi escolarizado não é letrado, né? Então, é preciso que o aluno, o estudante, ele entenda isso. É claro que a alfabetização, o letramento formalizado é muito importante, mas existem outros tipos de letramento e o professor precisa levar isso em conta. Então, é preciso que haja um olhar diferenciado para a construção do sujeito falante da língua, na perspectiva de entender que a escola ela pode emancipar, mas ela também pode limitar. Um indivíduo, por exemplo, que chega à escola e tem 10 anos e não consegue ainda ler, não é proficiente ainda na língua materna, no caso, língua portuguesa, ou aquele indivíduo que é submetido a uma prática de escolarização muito cedo e não consegue evoluir. Por outro lado, ele não consegue ler um texto em língua portuguesa, mas por outro lado, ele, por exemplo, joga um jogo de videogame todo com os comandos na língua inglesa. A gente pode dizer que esse indivíduo não é letrado? Que esse aluno que chega na escola não é letrado? Ele não tem esse letramento formal? Então, a escola ela pode emancipar, mas ela pode limitar. Outra questão que a gente tem que perceber é a questão da língua. Como essa língua está sendo trabalhada, com a perspectiva de ensino dessa língua. É uma perspectiva que leva em conta a sua gramática internalizada? É uma perspectiva que leva em conta aquilo que o aluno traz? É uma perspectiva que leva em conta simplesmente a descrição de normas? É uma perspectiva que leva em conta o aluno como aquele que consegue ler, consegue interpretar, consegue refletir a respeito daquilo que está lendo, consegue se posicionar criticamente? Outra coisa que é preciso que se olhe é que o letramento também está voltado para práticas sociais, né? Vamos lá, gente,
o aluno ele vai ser ensinado, por exemplo, a escrever um poema. Mas esse poema ele não pode estar isolado de uma prática social, porque todo gênero tem um objetivo. Se ele vai ler uma música, se ele vai estudar uma música em inglês, é simplesmente para ser dissecada e para ser vista ali o verbo to be, para ser visto a construção da língua, ou é colocada essa música dentro de uma prática social. Então, esse olhar diferenciado do sujeito falante da língua, esse olhar diferenciado vai dar para o professor uma formação holística, uma formação mais universal, onde ele vai conseguir ampliar o seu olhar de entendimento a respeito dessas coisas. Para Arrojo, 2006, o ensino e a aprendizagem de língua precisa se encaixar, é como se fosse umas pecinhas de um quebra-cabeça, em onde a gente tem várias pecinhas. Primeiro, tem que levar em conta as práticas sociais, não tem como se ensinar fora das práticas sociais. Ela até diz que quando se apropria dessas práticas sociais, os sujeitos em constituição, eles se comportam de uma forma diferente. A escola, é claro que media isso. Os contextos têm que ser contextos efetivos de comunicação. Tá, a gente vai estudar uma música, a gente vai produzir essa música, mas que tipo de música é essa? Com que objetivo? Essa música vai ser cantada, ela vai ser tocada, ela vai ser transmitida, né? É preciso que essa prática dê significado, e é preciso que se extrapole regras, né? Mais do que ensinar regras.